Então, pessoal, sobre essa primeira parte que eu apresentei aqui para vocês, já tem bastante material disponível, já tem vários posts, vários artigos científicos que ajudam a usar. Agora eu vou falar especificamente da aplicação prática do framework, tá? Então vocês vão ver que tem um artigo científico da educação gráfica, que eu mencionei no início dos primeiros vídeos, e que vocês podem utilizar como referência para entender como aplicar esse framework. E também tem o case de um aluno meu de pós-graduação que utilizou isso numa disciplina que eu dei na Univale, e ele fez essa validação em cima do e-commerce da empresa onde ele trabalha. Ficou um trabalho bem interessante, e eu deixei esse vídeo disponível também para vocês aqui no meu canal, também nas ferramentas das aulas aqui para vocês. Então, falando um pouquinho da aplicação prática desse framework, né? Ela foi aplicada no meu site antigo, né, do Júlio Montex. O site existe até hoje, mas ele tinha um layout distinto na época, e ele já gerava leads, já fazia um trabalho de inbound marketing ali dentro, né? Já tinha uma base de leads, era uma base pequena, muito menor do que a base que tem hoje, mas já deu para fazer essa validação estatística que é que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Então, inicialmente, quando eu comecei esse trabalho do Júlio Montex, que é um site onde eu falo sobre gestão visual de projetos, sobre essa parte de marketing digital, falo também um pouquinho sobre branding, eu idealizei as pessoas que se interessariam por esse conteúdo, que diziam respeito ao público que eu gostaria de atingir. Na época eu idealizei o Felipe, de 24 anos, um aluno de graduação, a Ana, de 29 anos, uma aluna de especialização, o Marcelo, de 38 anos, um coordenador de especialização, o Antônio, de 50 anos, um professor de universidade pública, e o Paulo, de 37 anos, um empresário. Tinha toda a descrição humanizada desse perfil quando eu idealizei. Eu só não vou mencionar aqui porque não é esse o foco dessa aula. O foco é mostrar como otimizar esses dados aqui. Então, seguindo nessa lógica, eu tirei dentro do meu software de automação, eu utilizava e utilizo ainda o RD Station como software de automação de marketing digital, e de lá na época eu tinha uma base com 332 indivíduos, né? Que se você for olhar para um dataset são as linhas, né? Cada indivíduo uma linha, e lá dentro de cada coluna dessa linha diz respeito a algum evento ou alguma informação de comportamento sobre essa persona. Dados que eu tirava ou da interação ou que eram cadastrados pelo próprio usuário de forma espontânea nas landing pages, né? Depois de higienizar e tirar alguns outliers ali da base, eu cheguei no número de 325 indivíduos, né? Utilizei para essa análise planilha estatística, mais especificamente o Excel, e o Vortex, que é um software de análise de clusters, que é um software específico da Aquarela, que ele, na verdade, entende, ele cria clusterização, ele cria agrupamentos de dados que existe um nível de correlação forte, que podem ser agrupados, que se comportaram de forma parecida em 2 ou mais eventos, né, que há uma recorrência. Então, a base de dados está toda aí, eram 325 usuários, e o RD Station ele separa para mim em colunas nome, e-mail, telefone, celular, contato do Facebook, cargo ocupado, número de conversões, data da primeira conversão, data da última conversão, e a origem da conversão e vários outros dados, material que ele baixou, etc. Após preparar essa planilha, transformar ela para análise, eu escolhi das 31 variáveis que ele me forneceu na época, as 13 que eu julguei mais relevantes e mais consistentes para eu conseguir fazer essa análise de personas, que foram identificação, um ID, né, que era uma numeração, o cargo, a formação dessa persona, o número de conversões, a origem da primeira conversão e 8 tipos diferentes de materiais que eu tinha na época para entender que tipo de interesse por conteúdo essa persona tinha. Então, pessoal, entrando aqui no passo 3 de aferição do nosso estudo de caso, apresentando um pouquinho dos resultados, né? Então, na análise dos resultados, a gente, por exemplo, vendo esse primeiro gráfico aqui, já fica muito evidente algumas coisas que gritaram, né? Então, a gente pega, por exemplo, a distribuição de personas ali,
a gente vê que, por exemplo, o profissional de mercado diz respeito a 25% da base. Esse perfil simplesmente não tinha sido idealizado por mim, tinha sido quase que negligenciado. Eu não imaginava que os profissionais de mercado teriam tanto interesse nos meus materiais. Em contrapartida, se vocês olharem ali, o coordenador de pós-graduação, que foi um perfil que eu trabalhei bastante para construir conteúdo para ele no início do meu site, ele naquela época representava 1% da minha base. Ou seja, eu me esforcei para tentar atingir esse público e de fato eu tive muito pouco cadastro de gente que se auto-intitulou coordenador de pós-graduação. Então, a hipótese que a gente pode tirar disso em relação a coordenador de pós-graduação é que ou a forma de comunicação está equivocada ou esse tipo de público não tem interesse nos materiais que eu crio. Depois de algum tempo eu tentei até mudar a forma de comunicação para ver se eu despertava o interesse desse público. E mesmo assim, na segunda avaliação que eu fiz, que não está sendo apresentada nesse vídeo aqui, eu vi que mesmo assim esse perfil continua não aparecendo. Ou seja, ele não é público-alvo do meu negócio. Então, se você não faz essa aferição, se você não analisa o dado, você não vai ter como saber que, por exemplo, esse público não está funcionando. E vai acabar negligenciando, no meu caso aqui, por exemplo, 25% do meu público, 1/4 do meu público são profissionais de mercado que estão interessados em coisas que eu estou publicando. E, então, se eu agora mudar meu formato de comunicação, se eu começar a criar anúncios para esses perfis, quanto eles podem ser no futuro? Então, alguns outros perfis eles bateram mais ou menos com o idealizado, mas agora eles ganharam números. Então eu sei que estudante de graduação representa 24%, empresários representavam 17%, professores 12% e estudantes de pós-graduação 11%. Então, assim, esses dados são dinâmicos. Quando você muda a forma de comunicação, quando você lança um novo material, quando você cria uma nova forma de abordagem, pode mudar, mas você sabe o que aconteceu até então. Então a minha comunicação que veio desse jeito até esse momento, dessa forma, conseguiu essas estatísticas. Hoje, por exemplo, eu tenho um conteúdo que ele é muito interessante, que ele foi idealizado por um professor universitário que ainda não está na universidade pública e que desejaria entrar. Foi um material ensinando professores a passar em concurso público para uma universidade pública brasileira. E eu não imaginava, por exemplo, um público tangencial que apareceu. O estudante de pós-graduação, principalmente a nível de mestrado e doutorado, que já tem interesse em virar professor universitário, já tem interesse na docência, foi um público que cresceu muito depois desse material. O conteúdo não foi nem idealizado para ele. Então isso acontece. O DNA do dataset, ele muda conforme você muda as ações. Agora, o que é interessante você ver? Se você não analisar a sua base, não ajustar a tua comunicação, não criar novas ofertas, a tendência é o teu DNA se manter igual. Se estiver funcionando, ótimo, mas se não estiver funcionando, você não sabe nem onde está errando. Por isso que a gente trabalha em cima dessa aferição. Então, pessoal, analisando os resultados agora perfil a perfil, com relação ao comportamento. Então, por exemplo, se a gente olhar a média de downloads de professor, ela foi 30% maior que a média geral por usuário. Ou seja, professores baixavam mais conteúdos no meu site do que o resto dos demais perfis. A gente pode pressupor que eles podem ser mais estimulados por e-mail por conta disso. Isso é um exemplo de hipótese de predileção, mas ela precisa ser aferida. Não necessariamente o fato de eles baixarem mais materiais significa que eles querem receber esse conteúdo de forma passiva. Eles podem, por exemplo, através da interação, estimulando eles por e-mail, se sentirem chateados e começarem a se descadastrar da minha base. Isso é um indicativo do que a minha predileção está equivocada. Mas também, em contrapartida, eu posso fazer esse teste de envio de e-mail e ver que eles começam a aumentar a quantidade de downloads, ou seja, eles já tinham uma demanda retraída e o fato de eu mandar mais e-mail faz com que eles baixem e gostem e se relacionem mais com o meu site. Ou seja, com base nas análises eu posso ter uma hipótese de predileção e aí como prescrição eu posso fazer o disparo de um e-mail.
só que eu preciso continuar aferindo, fazendo essa melhoria contínua para descobrir de fato como se comporta o meu público. Agora analisando especificamente sobre as origens da primeira conversão. Então, na época aqui, o meu site tinha uma origem de conversão bem expressiva com relação ao Facebook. E até hoje ela é bastante expressiva, mesmo eu não fazendo mais tantas campanhas, mesmo eu não trabalhando tão especificamente em cima da ferramenta, do canal do Facebook, ela ainda é a mais expressiva dentro do meu site. Agora, para mim, naquela época, foi bastante surpreendente descobrir que o Twitter é uma ferramenta ou mal explorada por mim ou não interessante para o meu público. Porque foi realmente surpreendente descobrir que nenhum dos usuários cadastrados no meu site, nenhum dos leads que tinha dentro da minha base de dados vieram através do Twitter. Né? Tudo bem, de base desconhecida 30, pode ter algum do Twitter ali, com certeza. Né? Do Instagram 18, do Google 27, do próprio site 29, do Facebook 165. Agora, 0 do Twitter foi bastante surpreendente, mesmo eu fazendo um trabalho lá. Não foi um trabalho extensivo, nunca publiquei tanta coisa assim no Twitter, mas foi realmente bastante assustador saber que ninguém tinha vindo por lá, né, desde que o meu site tinha entrado no ar, desde que eu comecei a fazer as ações. Ou seja, eu posso pressupor que a minha comunicação e a minha estratégia ali está equivocada, ou que o meu público de fato não tem interesse nesse tipo de canal. Vamos olhar agora para outras coisas. Agora, para análise de cluster, né? A análise de cluster já tem uma abordagem um pouquinho mais complexa. A ideia é agrupar por tamanho de grupo indivíduos que se comportaram de forma similar em um ou mais aspectos, né? Normalmente 2 ou mais aspectos. Então, uma das ferramentas que eu sugiro bastante eu uso é essa da análise de discovery do Vortex. Ele é interessante porque ele agrupa automaticamente para você, desde que você tenha preparado bem o dataset, ao jogar a planilha ali dentro, ele encontra os agrupamentos. E aí você tem que descobrir o porquê, não descobrir, mas você que vai investigar o porquê que ele agrupou daquela forma. E olhando para isso, quando eu joguei a base lá, ele agrupou em 9 grandes grupos. E se vocês olharem, é bem interessante porque 9 grupos de comportamento ali, 3 grandes grupos eram bastante representativos em porcentagem, né? Um com 37,84%, o segundo grupo com 19,7%, o terceiro grupo com 14%, e o quarto grupo, ele na verdade não é um grupo, tá? Quando eu não tinha colocado a opção de preencher cargo no RD Station, os primeiros leads que cadastraram, aparecia como cargo em branco. Como a ferramenta não identifica isso, ela achou como ausência de cargo em branco também uma característica de comportamento. Ou seja, podemos, para fins didáticos, falar assim, ele entendeu que eram pessoas que não queriam preencher cargo, pessoa que se comporta parecido, onde ele achou algum outro tipo de comportamento relacionado ao fato de a pessoa não ter preenchido o cargo. Mas isso foi um dado que eu tive que descartar, porque não era o fato de não querer preencher o cargo, é porque realmente essa opção não existia. Então nós eliminamos o grupo 4 da base e analisamos todos o resto. Se a gente analisar, desconsiderar os 4 ali, a gente pode ver, por exemplo, que os grupos 1, 2 e 3 representam 81,33% dos indivíduos, né? E o Vortex, a ferramenta, ele tem um balizador que ele chama de Segmentation Sharpness, que ela vai avaliar a acurácia desse dado, como esse dado é representativo. Segundo os fundadores da própria Aquarela, eles falam que se der acima de 20% é porque é bastante confiável essa acurácia da base, né? Normalmente quando você tem grandes volumes, essa acurácia aparece. Então você vê aí que tem bastante acurácia. E se a gente olhar para esse 81%, a gente percebe rapidamente um princípio de Pareto, onde 3 estereótipos padrão de comportamento podem representar 80% da base. Então, pessoal, utilizando ainda a análise de clusters, né? A gente pode ver, por exemplo, desse 81,33% que eu mencionei,
né, os cluster 1, 2 e 3, eles representam essa porcentagem quando somados. São esses princípios que se aproximam, são valores que se aproximam do princípio de Pareto, né, desse 80-20, que ratifica o conceito de persona apresentado por Garrett, né? Ele argumenta que um número pequeno de representantes estereotipados do público tende a representar a maioria, né? Para quem não conhece, Garrett ele publicou os elementos, ele propõe um método para desenvolvimento de interface, e entre as ferramentas que ele sugere o uso de persona por esse fato, de que um número pequeno de representantes estereotipados podem nos ajudar a tomar decisões em relação ao desenvolvimento dessa interface. Agora, olhando especificamente para o primeiro cluster, que é o nosso maior cluster aqui para essa análise, tá? Hoje a minha base de dados é muito maior, mudou bastante, mas para aquela época a gente consegue aprender muito, eu aprendi muito naquela época analisando esses dados. A gente pode ver, por exemplo, o cluster 1, ele representa 98,37% dos que fizeram downloads foram atraídos por oferta de conteúdo relacionado à gestão de projetos e fluxos visuais de informação para aplicação em projeto. E a gente vê uma outra recorrência ainda, que esses materiais são conteúdos mais ilustrados e mais sintéticos. Ou seja, esse grupo não está tão interessado, por exemplo, nos meus artigos científicos. Não é o que mais chama a atenção deles. São conteúdos mais ilustrados e mais sintéticos, mais visuais. Olhando ainda para o cluster 1, 65% deles são designers, ou seja, perceba aqui que ele está aglomerando não única e exclusivamente pelo cargo, mas por comportamento. Mas a gente olhando para a estatística, a gente consegue ver que alguns cargos tendem a ter comportamento similar. Então a gente pega, por exemplo, que no cluster 1, 65% se auto-intitularam designers, 13,14% desenvolvedores web, 12% acadêmicos em nível de mestrado ou doutorado. E 51% desse grupo fez download no conteúdo gestão visual de projetos, que era bem o público que eu tinha interesse, um dos públicos que eu tinha interesse em atingir.